abandono do Maracanã. A Lisandra Trindade está lá em frente ao estádio. Lisandra, tá triste a situação aí, né? Tá muito triste, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Maracanã hoje vive um impasse que envolve 3 entidades. O governo do estado do Rio de Janeiro, a concessionária administradora do estádio, Maracanã S.A., da construtora Odebrecht, e o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos Olímpicos. O que acontece é que o comitê assumiu o estádio em março do ano passado com a responsabilidade de devolvê-lo ao fim dos Jogos, exatamente como havia recebido, e não foi o que aconteceu. Ao fim das Olimpíadas, o Maracanã estava sem 7.000 cadeiras nas arquibancadas, algumas que foram repostas, inclusive, não seguem o padrão de cores original do mosaico. Tem também vidro quebrado, parede quebrada, balcão que falta nos camarotes, enfim, o Maracanã está degradado. O governo do estado diz já ter notificado o comitê organizador 2 vezes. O comitê assume que devolveu o estádio em 30 de outubro do ano passado, conforme previsto em contrato, com coisas por fazer, que vai fazer, mas que não sabe quando. E a concessionária Maracanã S.A., ela avisa que não reassumiu o Maracanã, abre aspas, devido ao descumprimento do termo de autorização de uso, que prevê que o comitê organizador deve manter o complexo sob sua responsabilidade, sob sua administração, até que todas as obras de danos e avarias causadas durante o uso sejam realizadas. Portanto, no momento, ninguém se responsabiliza pelo Maracanã e os problemas só vão aumentando. Além da sujeira que se acumula, tem também agora a falta de luz desde o último dia 30. A Light, fornecedora de energia, diz que não houve corte no fornecimento e que provavelmente a interrupção se deve a algum problema no sistema elétrico interno do Maracanã. Nós não tivemos acesso ao interior do estádio, mas a repórter Carolina Oliveira Castro, do jornal O Globo, entrou com exclusividade no Maracanã e fez essas imagens que vocês estão vendo aí. Da arquibancada com lacunas, faltando muitas cadeiras, e do gramado ressecado, castigado, bem no centro do campo. Nós entramos em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro, com o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, e também com a concessionária Maracanã S.A., e ninguém quis falar sobre o assunto. Lembrando, Escobar, que a obra do Maracanã custou aos cofres públicos 1 bilhão e 300 milhões de reais. É isso, Lisandra. Mais de R$1 bilhão e está largado. Que coisa triste. Obrigado, Lisandra. Diretor de comunicação da Rio 2016, o Mário Andrada, disse que a entidade investiu R$2 milhões na manutenção do Maracanã quando recebeu o estádio, destacou que as cerimônias de abertura, encerramento e a final do futebol foram um sucesso, admitiu que a Rio 2016 ainda precisa fazer reparos no valor de R$500 mil, mas destacou que a entidade entregou o estádio melhor do que... Castigado bem no centro do campo. Nós entramos em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro, com o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, e também com a concessionária Maracanã S.A., e ninguém quis falar sobre o assunto. Lembrando, Escobar, que a obra do Maracanã custou aos cofres públicos 1 bilhão e 300 milhões de reais. É isso, Lisandra. Mais de R$1 bilhão e está largado. Que coisa triste. Obrigado, Lisandra. Diretor de comunicação da Rio... Coisas por fazer, que vai fazer, mas que não sabe quando. E a concessionária Maracanã S.A., ela avisa que não reassumiu o Maracanã, abre aspas, devido ao descumprimento do termo de autorização de uso, que prevê que o comitê organizador deve manter o complexo sob sua responsabilidade, sob sua administração, até que todas as obras de danos e avarias causadas durante o uso sejam realizadas. Portanto, no momento, ninguém se responsabiliza pelo Maracanã e os problemas só vão aumentando. Além da sujeira que se acumula, tem também agora a falta de luz desde o último dia 30. A Light, fornecedora de energia, diz que não houve corte no fornecimento e que provavelmente a interrupção se deve a algum problema no sistema elétrico interno do Maracanã. Nós não tivemos acesso ao interior do estádio, mas a repórter Carolina Oliveira Castro, do jornal O Globo, entrou com exclusividade no Maracanã e fez essas imagens que vocês estão vendo aí. Da arquibancada com lacunas, faltando muitas cadeiras, e do gramado ressecado, castigado recebido, e não foi o que aconteceu. Ao fim das Olimpíadas, o Maracanã estava sem 7.000 cadeiras nas arquibancadas, algumas que foram repostas, inclusive, não seguem o padrão de cores original do mosaico. Tem também vidro quebrado, parede quebrada, balcão que falta nos camarotes, enfim, o Maracanã está degradado. O governo do estado diz já ter notificado o comitê organizador 2 vezes. O comitê assume que devolveu o estádio em 30 de outubro do ano passado, conforme previsto em contrato, com
abandono do Maracanã. A Lisandra Trindade está lá em frente ao estádio. Lisandra, tá triste a situação aí, né? Tá muito triste, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Maracanã hoje vive um impasse que envolve 3 entidades. O governo do estado do Rio de Janeiro, a concessionária administradora do estádio, Maracanã S.A., da construtora Odebrecht, e o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos Olímpicos. O que acontece é que o comitê assumiu o estádio em março do ano passado, com a responsabilidade de devolvê-lo ao fim dos Jogos, exatamente como